Vamos dar início ao nosso encontro. Aqui chegando, tínhamos 4 livros. Pedi a nossa irmã Valéria Barros para escolher um. Ela escolheu o livro Vinha de Luz. Solicitei que ela abrisse uma página. E a página que ela abriu é uma passagem de Jesus que está em João, capítulo 16, versículo 1. Jesus nos falou: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus. E aí, o nosso irmão, na psicografia do nosso querido Francisco Xavier, colocou o título Ouvistes. Vamos ver o que Emmanuel nos fala. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou o desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o Espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que não se escandalize no quadro das obrigações conosco. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem trégua pelas sombras, pelas forças da sombra. Compadeceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remotos que familiares e estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam liberos gratuitos das inteligências voltadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam um modo de ovelhas pacificadas entre lobos famolentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas tortas. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada e a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações edificadoras, ensejo de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante deste modo, para quantos amadurecerem os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo, no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem os testemunhos difíceis do plano individual. Quem puder reler a lição 101 do livro Vinha de Luz. Vamos orar, meus irmãos. Querido Jesus, neste abençoado recanto, nesta casa de oração, de trabalho, neste tempo abençoado, Tu nos oferece a oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome,
Neste momento, Jesus, de poucos encontros, poucas reuniões, nós temos a Tua permissão para realizarmos a nossa reunião dos sábados a esta hora. Muito obrigado, Mestre amado, obrigado, amigos espirituais que foram enviados por Ti, e profundamente agradecido. Te pedimos em Teu nome, em nome dos amigos espirituais, em nome de Deus, para que possamos iniciar a nossa reunião de estudo, a nossa palestra, e que a nossa querida irmã seja envolvida e amparada por esses amigos espirituais. Em Teu nome damos por graças a Deus. Meus irmãos, hoje vai nos falar a nossa irmã Valéria Marcos, como eu falei lá no André, o que é muito gratificante para todos nós ouvirmos, e ela já faz um tempinho que ela vem a essa nossa casa de adoração e de trabalho. As melhores vibrações para a nossa Valéria. Boa tarde a todos, é com muito prazer novamente estarmos aqui reunidos. Gratidão por essa oportunidade de trabalho, porque nós que aqui estamos somos os primeiros a sermos beneficiados com o Espírito. E o que nos foi proposto na tarde de hoje foi terminarmos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15. Nós estamos nesse capítulo que se intitula Amar ao próximo como a si mesmo. No capítulo 12, vem Amai os vossos inimigos. No sábado passado, vocês estudaram, e eu também acabei estudando, porque eu assisti a palestra virtual daqui, foi falado sobre os criminosos. Então, precisamos ter compaixão para com os criminosos. E aí a gente vai no início desse capítulo e vamos ver logo a primeira mensagem de Jesus, quando ele diz que o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo eu vos dou. O segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente pega já essa mensagem do Mestre, após ler a página inicial, que foi por acaso, aliás, nada acontece por acaso, a gente entende que toda a obra do Mestre Jesus, quando ele veio até nós, foi do amor, foi da abnegação, foi da renúncia. E ele fez isso por todos, pelos malfeitores, pelos criminosos, por todos aqueles que o julgaram indevidamente, pelas pedradas que ele recebeu, mas ele perdoou e não deixou de perdoar, não deixou de se abnegar e de renunciar por todos aqueles. Ele deu a vida por todos nós e deixou o ensinamento maior, que é o amor, que naquela época eles não conheciam ainda essa palavra, não a entendiam como Jesus a colocou. E aí a questão que nos foi dada a estudar hoje é o item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é: deve-se expor a vida por um malfeitor? Primeiro a gente tem que entender que malfeitor, no dicionário, significa o quê? Uma pessoa má, uma pessoa criminosa, uma pessoa que tem ações não muito apreciáveis, ações condenáveis, é uma pessoa malvada. Ou seja, ela vai pelos instintos, ela ainda se deixa ir pelas paixões e pelos vícios.
E aí a pergunta que Kardec fez foi a seguinte: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve não bastante o segundo arriscar-se para o salvar? E Lamennais vem respondendo nessa questão. E Lamennais diz, logo no início, questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Há um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada? Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebata os derradeiros amentos da vida, o homem perdido volta ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, que sabe, chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai a sua condenação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará, ou não, socorrei-o porquanto, salvando, obedeceis a voz do coração que vos diz: podes salvá-lo, salve. E aí a gente vai mais à frente no Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no capítulo 5, no finalzinho dele, que é Bem-aventurados aflitos, tem a questão sobre o sacrifício da própria vida. E aí Kardec faz a pergunta: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? E os espíritos respondem que quem responde é São Luís. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo e fazer de antemão sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então nós aprendemos, tanto aqui no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, que o que vale é a intenção. Então, se você vai expor a sua vida por um malfeitor, qual é a intenção que você está fazendo ali? Naquele momento, em tentar protegê-lo ou defendê-lo. Será que você está querendo ter glórias diante do povo, ou diante de outras pessoas? Ou querendo uma recompensa diante daquele que está passando por uma dificuldade, ou por um problema ali naquele momento? Então, qual é a intenção? Isso é que vai pesar. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: como podemos vencer as nossas más inclinações? E os Espíritos respondem: nós podemos vencer sim, mas nós venceremos com a nossa força de vontade. O que nos falta é vontade. Então, todos nós podemos vencer as nossas más inclinações. Só que aí eu trouxe um estudo aqui pra gente, antes de falar da reencarnação, porque nessa mensagem, no finalzinho, Lamennais diz pra gente que a gente não sabe como aquele espírito que foi um malfeitor ou um criminoso, ou que praticou um ato leviano, como ele vai estar no plano espiritual e como ele vai reencarnar. E eu trouxe aqui pra gente, no Livro dos Espíritos, tem lá nas questões de 101 a 112 a escala dos espíritos. Então nós temos lá a primeira ordem, que é a escala dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria, ou seja, os espíritos puros, que um dia nós vamos chegar lá, eles não têm influência nenhuma sobre a matéria. O espírito predomina. As ações boas, a moral deles é elevada. Aí a gente vai na segunda ordem, dos bons espíritos,
que está subdividido. Nessa ordem dos bons espíritos, Kardec coloca para a gente que existe a predominância do espírito sobre a matéria. Então, aí, neste caso, o espírito é predominante ainda sobre as paixões, sobre os vícios. Então, vai depender também da moral para você se tornar um bom espírito. E aí vem classificado entre espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Nos espíritos benévolos prevalece a bondade. Nos espíritos sábios, o conhecimento. Espíritos de sabedoria, as qualidades morais são mais elevadas. E os espíritos superiores é a ciência, a sabedoria e a bondade. Queremos um dia chegar lá também. Mas a gente vai para a terceira ordem. E aí, quando a gente chega na terceira ordem, são os espíritos imperfeitos, o qual todos nós ainda nos encontramos. Primeiro porque estamos num planeta de provas e expiações. E este planeta ainda, este momento nosso, ainda a predominância é do mal, não é do bem. Quando o planeta se transformar num planeta de regeneração, o bem vai predominar, mas também ainda existirá o mal. Quando a gente se transformar num planeta ditoso, feliz, aí sim, o bem predominará e não existirá mais o mal, muito menos as doenças. E aí, nos espíritos imperfeitos, Kardec coloca para a gente que a predominância é o quê? A matéria sobre o espírito. E a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, todas as paixões que se lhe são subsequentes. E aí vem a ordem. Aí vem os espíritos impuros, os espíritos levianos, pseudo-sábios, neutros e espíritos batedores e perturbadores. Os espíritos impuros são inclinados ao mal. Encarnado, e quando eles estão na espiritualidade, eles são inclinados ao mal. Aí, no texto, Kardec vai explicando que quando estamos encarnados, eles são propensos a todos os vícios. Ou seja, por quê? A matéria predomina no espírito, predomina sobre o espírito. Os levianos são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombedeiros. Os pseudo-sábios possuem conhecimento, gostam de iludir. Eles têm conhecimento, eles são inteligentes, mas eles procuram iludir os encarnados e sabemos que encarnados existem também que fazem isso, infelizmente. Por isso a gente precisa ter muito cuidado quando a gente adquire qualquer obra que se diz espírita. A gente tem que ver o conteúdo, precisamos ler, precisamos nos aprofundar, precisamos saber aonde nós estamos pisando. Agora, a gente pede para todos, que já aceitam a doutrina espírita, que leiam a codificação kardeciana. Essa é a base principal. Se a gente lembra do ensinamento do mestre, se a gente quer construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, a gente precisa ter firme a base. E a gente só vai ter firme a base se nós tivermos um conhecimento da doutrina espírita, E deixarmos também com que a nossa fé seja forte, seja uma fé operante e não inoperante. Por isso a gente entende, estuda a doutrina, aprende com os espíritos que a fé, sem fazer nada, é uma fé morta. Então a gente precisa estar sempre no trabalho, sim. Seja qualquer trabalho que a gente faça. Os espíritos também nos informam. Qualquer trabalho que você estiver fazendo no bem é um trabalho útil. Então que a gente seja útil. E aí ele vai dizendo que os espíritos impuros, são os inclinados ao mal, os levianos são ignorantes e zombeteiros, os pseudo-sábios gostam de iludir, os neutros bons e maus, ou seja, os neutros, eles não são nem bom nem mal, eles ficam no meio, eles não procuram se aprofundar, eles estão muito apegados ainda às coisas do mundo.
E os batedores e perturbadores, eles fazem, manifestam por efeitos físicos, efeitos sensíveis, por ar, movimentos e etc. E aí a gente vai começar, aí a gente aprendeu aqui sobre a classificação dos espíritos. Então nós sabemos que nós estamos ainda na classificação da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Por quê? Ainda predomina em nós a matéria sobre o espírito. Iremos avançar? Iremos alcançar outra escala? Iremos, desde que nós procuremos fazer sempre o bem, porque Jesus também nos ensinou, os espíritos também, Paulo nos diz isso, que fora da caridade não há salvação. E Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se o amor cobre uma multidão de pecados, que nós possamos, porque nós somos centelhas de vida. Quando Deus nos criou, Ele colocou lá em nosso coração essa centelha, esse amor. Nós somos amor puro. Deus nos ama profundamente. Deus criou todos nós simples e ignorantes. E Ele deixou que nós seguíssemos o caminho. E lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, os Espíritos respondem que todos os espíritos vão prosseguir na sua caminhada, vão fazer as suas escolhas. Então não tem, se Deus fosse querer fazer, criar um espírito mais perfeito do que outro, não, Deus seria injusto. E Deus não é injusto, Deus é justo. E Ele criou todos nós iguais. Só que nós procuramos escolher outros caminhos diversos. O Cristo, quando veio até nós, Ele veio para nos mostrar que Ele venceu o mundo e que nós podemos vencer o mundo também. Então, Jesus, que foi o co-criador do nosso planeta Terra, Jesus, Ele seguiu o caminho dele em linha reta. Deve ter tido alguns percalços, não sei bem, a gente não sabe. Mas, quando o nosso planeta Terra foi construído, Jesus já era Jesus. Então, Ele caminhou, nós vamos caminhar também. Se o nosso planeta, que a gente, quando pega a Gênesis, que a gente vai ler, a gente viu que o nosso planeta já foi um planeta primitivo. Então, se o nosso planeta, e a ciência está aí, mostra isso para a gente, Então, se o nosso planeta foi um planeta primitivo, e agora já está no planeta de provas e regeneração, provas e expiações, e já está prestes a ir para um planeta de regeneração, tudo vai depender o quê? De nós que aqui estamos. Porque Jesus confiou em todos nós. Jesus disse, e o nosso anjo da guarda avalizou lá, olha, eu vou confiar em vocês vão procurar fazer o melhor lá. Que eu estou aqui, estou colocando a caneta aqui, que vocês vão voltar melhores. Então, essa é a nossa função aqui na Terra, de voltarmos melhores. Mas quando se trata em nós ajudarmos a um malfeitor, a gente precisa ver qual é a intenção, qual é o sentimento que a gente está fazendo naquele momento. Porque ele pode estar equivocado numa ação que ele está querendo cometer. E aí o que a gente deve fazer? A gente precisa ajudar e não julgar. O problema é que muitos julgam antes de ajudar. E aí a gente vê que no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a pergunta da encarnação, na questão 132, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E aí os Espíritos respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Então a gente vai chegar à perfeição. Mais à frente ele pergunta sobre a reencarnação. Por que da reencarnação? E pergunta como a alma pode se purificar. Se ela veio aqui na Terra e não conseguiu a perfeição dela, como que ela pode tentar se melhorar? E os Espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência, que é a reencarnação. Então, todos nós iremos sofrer uma prova de uma nova existência para tentarmos nos melhorar. E quem de nós não é um criminoso?
Às vezes não somos criminosos perante a sociedade, mas às vezes nós podemos ser um criminoso perante a lei de Deus. Quantos de nós, de repente, já não praticamos algo, deixamos de praticar algo, né, que deveríamos fazer e não o fazemos? Isso para Deus pode ser um crime. Então, parece que é Emmanuel, né, que fizeram a pergunta a Emmanuel diz, através de Chico, que todo criminoso é aquele que ainda não foi descoberto. Então, a gente tem que parar, pensar, antes de julgar, tentar ver se nós podemos ajudar aquele que está passando por alguma dificuldade. Né? E aí eu trouxe aqui para vocês, que eu gosto muito, porque Jesus, né, fazia assim, né? Jesus trazia vários exemplos, várias histórias, e a história é verdade. Quando a história é verdade, ela se propaga. Está aí há mais de 2000 anos, e a gente vê que as parábolas do Mestre são cada vez mais presentes em nossas vidas, né? Principalmente na atual situação em que nós estamos vivendo. E nesse livro, Instruções Psicofônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editada por diversos espíritos, eu trouxe aqui um exemplo de um espírito chamado Jorge. E a história dele é drama na sombra. Então ele conta aqui pra gente que ele foi um criminoso. Né? Ele, no esplendor da vida dele, em 1917, ele estava feliz, estava noivo, iria se casar. E ele amava Anita. Só que passado um tempo, um primo dele, que era dotado da família, Cláudio, chegou de viagem e ficou na casa. E o que aconteceu durante algum tempo? Eles ali muito próximos dele, de Anita, a suposta noiva dele, Anita se apaixonou por Cláudio. E Anita chegou para ele, para o Jorge, e falou: Jorge, eu quero lhe pedir desculpas, mas eu fui equivocada em ficar noiva de você e nós precisamos terminar. Então ele não chegou a se casar, terminou o noivado, ela foi sincera com ele e falou com ele de coração que o coração dela estava, né, afeito ao coração de Cláudio. Ele não gostou, ele ficou revoltado, mas o orgulho, né, naquela época, ele aceitou, até porque ela o fez antes do casamento. Tudo bem, passado-se o tempo e o Cláudio e a Anita começaram a se namorar. Só que aí veio a epidemia de uma gripe, em 1918. E começou todo mundo a ficar muito doente. E o Cláudio ficou acamado. Muito doente, ele começou a ministrar veneno diariamente no Cláudio, sem ninguém saber, óbvio. E aí o que aconteceu com o Cláudio? Cláudio desencarnou. Anita, que todos nós somos espíritos, né? Então a gente pressente algo. E a Anita sentia que ele tinha alguma coisa a ver com a morte de Cláudio. Só que a Anita não adiantou, ficou deprimida, ficou em depressão e acabou devido ao tempo, devido à depressão, ela não queria ver ninguém, não comia, não se alimentava, desencarnou. O que aconteceu com Jorge? Jorge ficou com a consciência pesadíssima. E ele via os dois cobrando dele. Por que você fez isso conosco? Por que você não deixou nós vivermos o nosso grande amor? E ficou aquela noite martelando na consciência dele. E aí é claro que para ele ter tido esse ato, hoje a gente sabe também que aí ele se afinizou com espíritos menos felizes, né? Espíritos mais imperfeitos e que queriam ver aquela derrocada de Cláudio. E aí ele ficou deprimido, e aí ele pegou a arma num belo dia e se matou atirando na cabeça. Isso foi em 1918.
esse livro foi escrito em 1955. Esta comunicação se deu em 1953 no grupo espírita lá em Minas Gerais. E ele ficou 38 anos no plano espiritual, sofrendo e sofrendo. Porque todos nós sabemos que nós temos uma cota para ser gasta aqui na Terra de fluido. E quando a gente tira a nossa vida sem a permissão de Deus, porque só Deus tem o direito de tirar a nossa vida, de nos chamar para a nossa casa, né? Nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual. Então, quando ele tirou a vida dele, ele tinha que gastar o fluido dele no plano espiritual. E com isso ele via toda vez a bala entrando na cabeça e aquele sentimento dele, aquele fogo, isso ele relata aqui. Não vou entrar assim em tantos detalhes, mas ele sofreu muito, veio a dor. Ele foi acolhido nesse grupo espírita. O grupo começou a fazer orações. Pela segunda vez, terceira vez, ele foi começando a se melhorar. E aí, no finalzinho, né, eu trago para vocês, ele faz uma oração e levam ele numa casa. Quando ele chega na casa aqui, né, se eu não me engano, acho que era lá em Minas, ele vê o casal, Anitta e Cláudio juntos, eles já tinham reencarnados e eram marido e mulher. E eles estavam ali felizes, né, eram evangelizados, faziam as orações, evangelho, né, diário, semanal em sua casa. E aí Meimei leva Jorge até lá. E aí Meimei diz assim para o Jorge: Jorge, um novo dia espera por você. Cláudio e Anitta, hoje reencarnados, oferecem ao coração a bênção do novo abrigo. Em verdade, você receberá um corpo castigado, um instrumento experimental, em que se lançará a recuperação da harmonia. A fim de restaurar-se, sofrerá você como é justo. Mas todos nós, à ascensão para Deus, não prescindiremos do concurso da dor, a divina instrutora das almas. Regozije-se ainda, assim, porque neste santuário de esperança e ternura, será você amanhã o filho abençoado e querido. Ele se despediu radiante e ficou muito feliz por eles, vítimas de Jorge no passado, serem agora os seus maiores beneficiários, lhe dando a oportunidade da reencarnação. E aí, quando a gente vê, né, tem no Livro dos Espíritos também, e tem um vídeo até do Chico, que eu tinha achado, quando perguntaram a ele sobre as crianças que vêm com dificuldades, né, ao nascer, agora a síndrome de Down, na época que do Livro dos Espíritos falava sobre a idiotia. E aí o Chico responde, né, que são espíritos que realmente utilizaram a inteligência na vida anterior para o mal, não utilizaram para o bem. Então eles vêm com essa deficiência no corpo físico, para ele tentar o quê? Se organizar, se melhorar e fazer com que aquele corpo perispiritual que ele danificou em outra vida tivesse a oportunidade do corpo físico e neste corpo físico ajudasse a reorganizar a estrutura perispirítica dele. Então por isso veio. E eu tenho um exemplo na minha família. Eu tenho um irmão, que eu moro com ele agora, e o meu irmão ele foi temporão, né? Quando eu fiz 15 anos, meu irmão nasceu. E quando ele nasceu foi um susto para todos nós. Eu comecei a frequentar a doutrina espírita, mas eu não conhecia ainda o grupo espírita André Luiz. E o primeiro livro que eu li foi o Nosso Lar. E aí eu estava ali
lendo aquele livro e tal, Vitor nasce e nasce com o lábio leporino e o céu da boca aberto, a fenda palatal. Foi um susto para todos nós. E minha mãe, então, meu pai ficaram, mas eu, né? Não, porque isso aí tem motivo, isso tem motivo, isso tem motivo, vamos, ele precisa da gente, ele precisa da gente. E aí a gente lendo e vendo um dos depoimentos de Chico, o meu irmão na outra vida, ou ele foi, que é mais provável, pelo que eu já li, que ele possa ter ingerido algum tipo de veneno, e aí fez a corrosão, né, do céu da boca, do perispírito dele, e aí ele veio com o corpo físico para tentar se organizar, né, sobre aquele defeito, aquela atitude impensada que ele fez no passado. Então, assim somos todos nós. Então, nós precisamos entender tudo que nos acontece. Tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso na nossa vida. E aí eu trouxe mais uma história, porque eu gosto muito desse livro e acho que todos deveriam ter em casa e ler, que é O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno tem um capítulo específico falando sobre os criminosos arrependidos. Tem outros capítulos que tem os endurecidos, tem aqueles que não estão arrependidos, enfim, mas tem muito ensinamento aqui. E aí, tem uma das histórias, logo no início, é sobre Vergê. Vergê era um padre, né? E esse padre, ele assassinou o arcebispo na época, né? Isso foi em 1857. O livro Céu e Inferno foi escrito, publicado, né, em 1865. E aí ele assassinou, e os espíritos, né, o Kardec vai questionando ele, perguntando a ele se arrependeu. Arrependei-vos do que fizeste? Aí ele responde, o espírito, fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações, evocar-me-eis de outra vez. Isso aqui foi a primeira evocação. Então você vê que nós que ainda deixamos que o espírito que a matéria predomine sobre o nosso espírito, a gente deixa com que as coisas do mundo nos influenciam. Às vezes, não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas já aconteceu comigo, num dos meus empregos anteriores, antes de eu estar no atual, eu trabalhei num banco, fui funcionária bancária há 13 anos, e eu tinha um chefe que ele era assim, ele era psique, né? Ele limpava tudo com álcool e tal, e gritava e brigava, e não queria saber se tinha cliente, se tinha, às vezes você nem fez nada, às vezes você não fez o que ele queria na hora que ele queria, e aí chamava a atenção, e isso era horrível. E muita gente pedia para sair do banco porque não aguentava as humilhações que ele fazia. Eu fui ficando, até quando eu decidi sair. Mas isso, muitas vezes, incomoda a gente. Por quê? Porque a gente ainda é imperfeito. E a gente se deixa ainda envolver pela atitude do outro. Não importa se o outro acha, nós vimos aqui a página inicial, não importa se o outro acha que você é isso, que você é aquilo, se você está com a sua consciência tranquila, que foi o que a gente viu aqui no exemplo que eu dei anterior do Jorge. A consciência do Jorge estava martelando, mas por quê? Nós sabemos também aqui no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem, simples e direto, na consciência. Então, todos nós que fomos criados iguais, temos a lei de Deus na nossa consciência espiritual. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Só que às vezes a gente se deixa levar ainda por aqueles sentimentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, etc. Que é isso que nos incomoda. E aí mais à frente, né, desse Vergê, Kardec faz a seguinte pergunta a ele. Qual a vossa punição? Porque ele estava sofrendo no mundo espiritual, ele já tinha se arrependido, ele realmente
não queria ter feito isso, só que naquela época, quando eles descobriam o que a pessoa havia feito de errado, eles decapitavam. E foi o que aconteceu com ele. Ele foi decapitado. E aí ele diz: sou punido porque tenho consciência da minha falta. E para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia: não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as suas más paixões. Então é esse o nosso objetivo aqui na Terra. Para que nós não sejamos um malfeitor perante a sociedade, a gente precisa dominar as nossas más paixões. Nós precisamos vencer. E como os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, o que nos falta é a vontade. Porque poder se melhorar nós podemos. É só nós queremos colocar essa vontade em ação. A gente precisa colocar essa vontade em ação. E aí, mais à frente, tem uma outra que eu achei também muito interessante. Aqui é Lemer. Lemer, ele foi condenado à pena última pelo júri de Asne, executada em 31 de dezembro de 1857. Evocado em 29 de janeiro de 58. E aí começaram a fazer pergunta a ele, e ele começou a falar que estava arrependido, que ele não gostaria de ter cometido aquele crime, e que agora ele sofre muito na espiritualidade, pela ação. Ele também foi decapitado, foi executado, quando descobriram o crime que ele havia cometido. E aí, Kardec faz a seguinte pergunta a ele: o pendor para o mal estava na vossa natureza ou fostes ainda influenciado pelo meio em que vivestes? E aí o Espírito responde: sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal. Então ele sabia que o mal estava nele. Ele era assim, ele tinha essa intenção de fazer. E aí ele viu que ele pecou e que ele realmente estava ali agora arrependido. Mas ele entendia, ele sabia, ele estava realmente arrependido da ação que ele havia feito, porque ele sabia que ele errou, que ele havia errado. E nós, quantas vezes a gente erra? Nós erramos e quantas vezes a gente se arrepende? A gente precisa aproveitar a oportunidade de agora, de se arrepender agora, não esperar para a gente desencarnar e sofrer na espiritualidade. Porque a dor moral é pior que a dor física, nos diz Leon Denis, no livro do Problema da Dor. Então, a dor moral é pior do que a dor física. E aí eu trouxe mais um exemplo, que está aqui no livro... eu ia falar da ação e reação, mas vou falar do Missionários da Luz. Missionários da Luz, porque já está chegando a hora, né? Falta 5 minutos. No livro Missionários da Luz, do nosso mentor André Luiz, tem lá um capítulo que fala sobre a reencarnação de Segismundo. E Segismundo, ele
na vida passada, ele havia matado o futuro pai dele por amor da esposa, né, do atual pai dele, a Raquel. Também, por amor, ele havia matado o pai, né, o anterior. Então, o pai dele foi a vítima no passado. E agora, como eu contei a história de Jorge, a mesma coisa, os dois se reuniram, o pai e a esposa, a Raquel, que eram os mesmos espíritos, né, que viveram com Segismundo no passado, e o aceitaram como filho, para tentar ajudá-lo. E aí no livro, né, mais à frente, aí André vai perguntando e Segismundo falando, começando Segismundo com muito medo, mas aí o pai acolhe ele no plano espiritual e aí ele consegue aceitá-lo como filho. No início foi difícil, né, mas o acolheu e aceitou como filho. E aí o instrutor do livro, que é Alexandre, começa a conversar com André Luiz e explica a ele que o Segismundo viria com algumas dificuldades nos nervos coronários, porque ele havia, né, sido homicida do futuro pai dele na última encarnação através do coração. Ele matou ele a facada. E aí o André vê que realmente todas as nossas ações, elas vão refletir no nosso corpo físico. Se nós não fizemos nada de errado nesta vida e estamos passando por alguma dificuldade no corpo físico, é porque assim nós combinamos que para tentarmos nos melhorar, precisaríamos dessa provação, dessa expiação. Então a gente precisa entender, aceitar com abnegação, com resignação, com coragem, ânimo, tudo que nos acontece. E não deixar para fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje. A gente tem que aproveitar hoje, o momento de hoje, para procurar fazer o melhor que tiver ao nosso alcance. Às vezes a gente acha que não conseguimos, né, ajudar, não conseguimos fazer, ou não temos condições, de repente, até de ajudar uma pessoa materialmente falando. Mas nós podemos ajudar com uma oração. E se nós já conseguimos ajudar o malfeitor, né, de tentar salvá-lo, né, com a nossa própria vida, que a gente ore por ele, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade dessa. Eu também assisti, eu acho que o Cleber vai poder me ajudar, que eles perguntaram ao Chico uma vez, né, porque o Chico ia visitar os presídios, né? O Chico visitava os presídios. E aí perguntaram ao Chico: nossa, Chico, você vai nos presídios, lá deve ter muito obsessor. O que mais deve ter lá é obsessor. E o Chico falou: não, meu irmão, você está enganado. O que mais tem lá são as mães. Porque todo criminoso teve uma mãe. Então, a gente precisa orar pelos criminosos, que perante a sociedade, orar por todos aqueles que nos cercam, todos da nossa família, que venham com alguma tendência que de repente não tenha sido, né, ensinada pelos pais, mas que a pessoa já traz com ela. E aí, se os pais fizeram, né, procuraram fazer o melhor por aquele espírito, os pais têm que ficar com a consciência tranquila. Mas oremos por esses espíritos que de repente escolheram outros caminhos, né, e não o caminho do bem. E façamos o bem sempre, porque fora da caridade não há salvação. E para nós terminarmos, eu só trouxe aqui uma mensagem no livro Mãos Marcadas, também psicografada por Francisco Cândido Xavier, e ditada pelo Espírito Maria Dolores. É a lição Mãos Marcadas. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo, em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte,
Entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu, guiando-nos os passos e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças que me agasalham e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me deis tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas no anseio de seguir-te. Quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma recha de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar minha tarefa e coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeia, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os cabos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estivestes e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Desejo a todos um ótimo final de semana e muita paz. Companheiros, meus irmãos, vamos orar. Querido Jesus, amigos espirituais, que aqui estão a nos envolver, a apacentar nossos espíritos, somos sempre muito gratos, Jesus. Quando estamos numa casa como esta de oração e de trabalho, quando temos a certeza absoluta, Jesus, os teus mensageiros de luz e de amor estão a nos envolver, apacentando nossos espíritos, iluminando os nossos caminhos. Ó Mestre amado, permita que aqui possamos sempre estar encarnados ou desencarnados e tenhamos a tua paz, envolvendo em especial a nossa querida irmã, fez uso da palavra na tarde de hoje, que ela, como nós, tenhamos muita paz. Graças a Deus.